Iceberg do Christian. Ai, que medo. Vamos ver. Eu acho que esse Christian aí, eu sei quem é essa pessoa. Assustada. Quem é o ser humano mais bem documentado da história? O primeiro nome que vem à cabeça talvez seja Jesus, ou figuras históricas como Napoleão Bonaparte ou Dedé do Vasco. Ah, cara, mas e se ele disser... não tem como Jesus ser mais bem, tipo, ser o ser humano mais bem documentado da história, não. Sei lá. Também depende do que você quer dizer com mais bem documentado, né? Eu acho que provavelmente a menina do Ministério Etron tem mais documentação. que a pessoa cuja vida foi mais precisamente e extensivamente catalogada foi, na verdade, este homem aqui, que é também uma das pessoas mais perturbadoras e infames da história da internet. Ele é ativo desde a era mato da internet, quando começou a publicar suas histórias em quadrinhos, atraindo a atenção de diversos grupos de trolls. A sua história é marcada por crimes e eventos absurdos que o solidificaram como uma das pessoas mais interessantes da web. Este é o Iceberg de Christian Weston Chandler, mais conhecido como Christian. O nome de nascença de Chris é Christopher Weston Chandler, mas tudo mudou em 1992, quando Chris e seu pai estavam em um shopping, e Chris interagiu com um urso animatrônico que fazia parte de um evento daquele shopping. O funcionário que estava operando o urso chamou Christopher de Christian por engano, então Chris e seu pai viram aquilo como um sinal divino e mudaram o nome legal de Christopher para Christian. O autismo é um transtorno neurológico Five Nights at Freddy's lore que afeta a capacidade de uma pessoa de se socializar e interagir com outras pessoas. Chris foi diagnosticado com autismo de alto funcionamento logo em sua infância, e seus pais se recusaram a buscar qualquer tipo de orientação ou tratamento para lidar com a condição de seu filho, acreditando que coisas como terapia ou educação especial só iriam deixar as coisas piores. O autismo pode ser considerado uma das características chaves para aquilo que se tornaria o Christian, a pedra angular que sustenta toda a estrutura. Também vale a pena lembrar que a vasta maioria dos autistas são pessoas normais e vivem tranquilamente na sociedade, mas Chris trata seu autismo como uma parte essencial de sua personalidade e culpa praticamente todas as coisas de errado que ele fez em sua vida no seu autismo. Em 1993, foi realizado um sorteio de televisão do desenho As Aventuras de Sonic, onde as crianças deveriam enviar cartas com as lições de moral do Sonic no final do episódio para participar, e o vencedor iria receber um cupom de $1000 para gastar em videogames e produtos relacionados. O destino sorriu para Chris e ele foi o vencedor. We've got a little more for you, including what Sonic the Hedgehog means to a very special Charlottesville boy, and the significance goes way beyond a high score in videos. Finally tonight, Sonic the Hedgehog is running wildly in the Chandler household this weekend. 12-year-old Christian Chandler of Charlottesville was the winner in a video game shopping spree. Christian is one of only about 100 winners nationally to receive $1,000 worth of Sega games and equipment. For his parents, it's just another example of how well he's doing. Christian is a high-functioning autistic child. This past fall, on his own initiative, he entered a contest based on a favorite cartoon character. Até agora eu achei ele meio... uma vibe meio Paulo Cogos gringo, né? Nos rolês aleatórios. Tem o Paulo Cogos fazendo pergunta pra nutricionista no programa da Globo, né? No Bem-Estar, acho. Paulo Cogos no enterro da Hebe Camargo. Had to do was exactly what Sonic the Hedgehog cartoon and listen to what Sonic says at the end of it. And cartoon. Vocês verem a legenda. Cacete, peraí. Aqui, ó. E ele foi o vencedor.
We've got a little more for you, including what Sonic the Hedgehog means to a very special Charlottesville boy, and the significance goes way beyond a high score in videos. Finally tonight, Sonic the Hedgehog is running wildly in the Chandler household this weekend. 12-year-old Christian Chandler of Charlottesville was the winner in a video game shopping spree. Christian is one of only about 100 winners nationally to receive $1,000 worth of Sega games and equipment. For his parents, it's just another example of how well he's doing. Christian is a high-functioning autistic child. This past fall, on his own initiative, he entered a contest based on a favorite cartoon character. What I had to do was exactly watch Sonic the Hedgehog cartoon and listen to what Sonic says at the end of it and write it down for a whole week, and then I had to mail it in, and it has to be drawn out of a hat, and I just won. And Christian's father says it only takes a few hours for him to master an electronic game and then move on to another. I can't master any of them. That's it for now, and it's just coming up on the NBA basketball game at 5:30. It's not 6:30, it's 5:30. We'll see you back here at 11. Thanks for watching. Good night. Bye-bye. Graças ao sorteio, Chris comprou vários videogames e consoles, assim iniciando sua hiperfixação por jogos e a franquia Sonic. Bob e Barbara Chandler são os pais de Chris. Bob foi um prestigiado engenheiro elétrico, listado como um dos mais capazes e criativos de sua empresa e responsável pela criação de no mínimo 7 patentes. Apesar de certas decisões questionáveis na criação do Chris, Bob também foi uma das únicas pessoas próximas de Chris que falavam pra ele que o uso frequente da internet estava deixando as coisas piores. My mother and my father are angry at me. They're blaming at me. It's my fault. I admit it's my fault. I want everything about my house off the internet. I'll send in detectives. I'll send in police. I'll send in everything in my power to get it off the internet. Listen to me. Yes. Listen to me. Yes. Shut that goddamn thing off. Ele levando uma bronca do pai ao vivo. I don't care what you do. You get all that stuff off of there tonight. I'm working on it. Go work on it. Tá ligado aquele meme? Quando você tá na casa do seu amigo e a mãe dele começa a brigar com ele, é tipo, ele, um balãozinho de pensamento, assim, ele sério. É o poker face, né? Aí no balãozinho de pensamento ele tá cascando o bico. Pior que esse sentimento era muito real, né? Quando você, sei lá, um primo seu... Tipo, eu era muito chegada das minhas primas. Às vezes a mãe delas vinha e cascava elas. E aí dava muita vontade de rir. E o contrário também acontecia às vezes. Às vezes a gente ria mesmo, tipo, na cara dura. E daí deixava a outra mais brava ainda. Enfim. E... Olha, eu vou dizer pra vocês que eu não julgo muito ele achar que é assim, você manda a polícia e daí as coisas somem da internet. Acho que era uma época onde as pessoas não entendiam muito bem ainda como que funcionava a internet, né? Ainda mais sendo os pais idosos. Do you realize something? Let me tell you. If the health department of Greene County sees those videos that you put on the damn internet, they could condemn our house and we would have to move out of it. I don't want to get kicked out of my house by the health department. And what you just did was stick a knife in our back and kill us. Alright, let me just Get that stuff off of there. I'm Get it off of there fast. I'm working on it. I'm working on it. So yeah, please get everything off of the internet. Now. Bárbara foi uma assistente de mágico e, ao contrário de Bob, é bastante criticada e polêmica entre os historiadores. Ela passou por 7 relacionamentos diferentes antes de se casar com Bob, e várias fontes apontam que ela era bastante abusiva com Chris, ameaçando trancar ele fora da casa ou até cometer suicídio caso Chris não fizesse certas coisas pra ela ou tarefas da casa. Bárbara é também chamada de Snorlax pelos trolls, por conta de seu peso e por frequentemente aparecer dormindo nos vídeos do Christian. Bionic foi o primeiro personagem criado por Christian. Em 1996,
Chris estava pensando sobre o Sonic na quadra de educação física até ser atingido no rosto com uma bola de basquete. De acordo com Chris, isso abriu sua mente e o inspirou a desenhar o personagem Bionic, um Sonic laranja que joga basquete. Contexto, mas esse cara é um cara Sonichu é a história em quadrinhos criada por Chris Chan, que ele dedicou a maior parte de sua vida desenhando e escrevendo. Em 2004, Chris criaria uma série de HQs estrelando Sonichu, desenhadas e coloridas à mão pelo Chris e então digitalizadas. O enredo conta a história de Sonichu, sua esposa Rose Chu e o pai adotivo de Sonichu, o próprio Chris. Eles habitam uma cidade chamada Quickville, onde Chris é o prefeito/ditador e enfrentam vilões que atacam a cidade. Apesar do nome da HQ, o verdadeiro protagonista da comic é o Chris, e os acontecimentos da história espelham coisas que aconteceram com o Chris na vida real. A Love Quest, também chamada de Fuck Quest ou Missão do Amor, é a jornada iniciada por Chris para conseguir uma namorada e ter uma filha que ele chamaria de Crystal. Essa é uma das sagas mais duradouras e importantes para a lore do Chris Chan, sendo catalisador para praticamente tudo o que aconteceria na vida do Chris em sua fase adulta. Garota livre de namorado é uma frase de Chris usada para se referir a uma mulher solteira. Chris diz isso frequentemente ao invés de simplesmente falar mulher solteira, pois sempre que ele se declarava para uma mulher que ele gostava, elas respondiam dizendo que já tinham um namorado. Mary Lee Walsh foi a diretora da faculdade de Chris, né? Assim como a primeira e uma das principais antagonistas da lore do Chris Chan. No começo de sua Love Quest, Chris fazia esses cartazes procurando uma garota livre de namorado, incluindo fotos de si mesmo, assim como links para o site do Sonichu. Mary viu esses cartazes e os derrubou. A Mary seria incluída nas HQs do Sonichu como uma vilã impiedosa, cujo único objetivo nas HQs do The time has risen for divine retribution against Christian Weston Chandler. Yes, the autistic virgin has fallen into another dimension. Sonichu como uma vilã impiedosa, cujo único objetivo era impedir que Chris achasse o amor de sua vida, pois ela o odeia. Christian and the Hedgehog Boys é um álbum criado pela banda de mesmo nome em 2003. Os membros da banda são o Chris e alguns personagens da HQ do Sonichu. As músicas do álbum são nada mais que o Chris cantando por cima de uma outra música, mas substituindo as letras com detalhes de sua vida pessoal. Eu não posso tocar nenhuma delas aqui, pois elas têm copyright. Eu queria muito ver isso, mas não vai ser hoje. Mas me lembrou que uma prima minha que trabalhava em lotérica até esses dias disse que tinha um cliente lá que ele mostrou pra ela uma música que ele fez. Aí era uma música, tipo, ele pegou o instrumental de um rock famoso, ela não lembrava qual era, mas era um rock famoso. Aposto que era November Rain. E ele cantou em cima uma música pra mãe dele. E aí, ela atendendo lá na Lan House, olha que doida, na lotérica e tal. E daí ele veio e falou, olha, sabia que eu fiz uma música, não sei o quê. E aí mostrou pra ela a música e fez ela escutar a música inteira, sabe? Tipo, botou o celular assim no ouvido dela e fez ela ouvir a música inteira. Coisas que a gente... O medalhão é um acessório público, né? E relíquia usada pelo Chris Chan e sua possessão mais valiosa. O medalhão foi criado pelo Chris usando argila e supostamente possui qualidades mágicas. Chris usa este medalhão em todo lugar que passa e nunca o remove. Trolls são os usuários da internet que atormentam Chris. Um dia, um usuário do fórum Something Awful descobriu os cartazes do Chris procurando uma garota livre de namorado e postou aquilo no fórum, onde os usuários se intrigaram com o Chris e sua HQ do Sonichu. A partir disso, surgiram pessoas que intencionalmente provocam Chris para conseguir uma reação engraçada. Houveram vários trolls e grupos de trolls importantes para a lore do Chris Chan, e eu vou falar muito deles aqui no Iceberg. Cosplay de Sonic se refere a esse vídeo que o Chris gravou em 2010.
Hello, folks. Well, and now for something completely different. Electric Hedgehog Power. Pew! Pew. This would be me in my super mode. If I actually had the superpowers. But I don't in real life. But I dress up like this anyway to, I don't know, just to say something or just to have fun. Anyway, live a nice life. Don't curse. Don't badmouth people. It's just not cool. You know, don't torture me. A história do Christian é dividida em sagas Gastou um que vão balde desde inteiro sua de infância até os dias atuais. Diferentes sagas podem ocorrer ao mesmo tempo Trabalheira, pintar a barriga inteira de azul, não era mais fácil usar uma camiseta? e são uma maneira bastante intuitiva de separar e catalogar a história do Christian. O Canudo Vermelho, também chamado de O Canudo Desnecessariamente Grande de Falhas, é uma referência a este painel da HQ do Sonichu, onde as habilidades artísticas do Chris o falham. Isso se tornaria um dos memes mais reconhecíveis do Christian, e os trolls provocaram Chris a dizer que o Freudiano. canudo parecia um pênis enorme. Chris ficou enfurecido e redesenhou esse painel, mas as coisas não ficaram muito melhores, visto que o Chris agora está chupando um canudo de boca aberta, o que seria impossível a não ser que ele tenha pulmões extraordinários com habilidade Parece de uma sucção arma. além da capacidade humana. O Sonichu é real, é uma crença que Chris possui, não ironicamente. Ele prega que todos os personagens, franquias e histórias fictícias existem em dimensões paralelas e que aquilo que acontece na HQ do Sonichu realmente Vocês lembram quando as pessoas definiam genericamente autismo como um transtorno que faz a pessoa viver no próprio mundo? Tipo, ele tem um mundo dele, sabe? Assim, como se a pessoa fosse uma alucinada e não, tipo, ela só, sei lá, tivesse particularidades. Então, esse cara aí, ele, porra, corrobora pra caralho com esse estereótipo, assim. Porque, no caso, ele, eu não sei se é por causa do autismo ou se tem alguma outra coisa, ou, mas, na verdade, com certeza não é só por causa do autismo, porque também deve ser dos outros descaralhamentos, tipo, de todos os escaralhamentos mentais que ele teve ao longo da vida dele, somado ao fato dele ter um transtorno, né? Mas, realmente ele, tipo, vive numa fantasia, né, mental, assim, tipo, né, entendeu? Ele criou um universo ali onde o Sonichu é real e ele é o prefeito da cidade de Sonichu e ele escolhe viver naquele lugar. acontece na vida real, porém em outra dimensão, e que o Chris é o único ser humano com a capacidade de migrar entre dimensões diferentes. Por conta disso, Chris fica extremamente ofendido quando trolls desenham o Sonichu fazendo coisas obscenas, já que ele enxerga isso como uma espécie de corrupção da dimensão do Sonichu. Doxing é o ato de vazar o endereço e informações pessoais de uma pessoa na internet. Ele trabalhou O na Chris escala fez assim, doxing dele mesmo, por um usando o mês, endereço isso da foi casa de seus resultado. pais onde ele mora como a sede do Sonichu, ou o templo de Sonichu. Vários trolls já visitaram e avacalharam a casa de Chris, com o próprio Chris convidando seus trolls à sua casa para que ele pudesse assassinar eles. Uma das trollagens mais icônicas envolvendo o autodoxing foi quando um troll contratou um grupo de garotas de programa para visitar a casa do Chris e fazer ele perder a virgindade. Chris reagiu chorando e se escondendo das garotas de programa, Coitado, com seus pais cara. então chamando a polícia. Chris é extremamente assertivo em relação à sua heterossexualidade, ao ponto de parecer inseguro. I'm straight. I'm straight. You're the homos. Every last one of you. I love dykes. 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 China. I am not a pedo fork, you dorks. E uma das formas dele afirmar sua masculinidade é desenhando conteúdo mais de 18 de seus próprios personagens. Trolls incentivam esse hábito ao desenhar os personagens Meu de Sonichu Deus. tendo relações homoafetivas, e Chris fica extremamente ofendido por conta de sua crença que tudo que é fictício acontece em um universo paralelo. Picles são frutos e vegetais conservados em vinagre, geralmente pepinos, e também uma gíria usada pelo Chris para se referir ao órgão genital masculino. Como o Chris é um homem inquestionavelmente macho, ele odeia picles e pepinos e expressa isso frequentemente E em esse sua suéter do HQ e Grinch? vlogs. Historiadores são pessoas da internet que se dedicam a estudar e catalogar toda a história do Ô, Christian, o cara tava em desde um seu metro. nascimento até sua morte. Estes são os experts da lore do Christian,
ou simplesmente aqueles que Vai o começar estudam a por cantar achar All sua Star. história intrigante. A Quickie é uma wiki criada por historiadores para catalogar toda a lore do Christian em um site só. Sem ela, esse vídeo e nem a maioria dos documentários do Chris poderiam ser feitos. A wiki também tinha um fórum onde as pessoas podiam debater entre si sobre detalhes da vida do Chris, e o próprio Chris entrava nesse fórum para debater com as pessoas. Eventualmente, a Quickie Forums foi reformulada e se tornou o site Kiwi Farms, que tem praticamente o mesmo propósito do fórum antigo, mas abrangendo outras pessoas interessantes da internet. Encyclopedia Dramatics é um site que serve como uma deciclopédia da internet gringa. Logo após os usuários do Something Awful Caralho, eles descobrirem têm a sobre enciclopédia Christian, deles. foi criado um artigo no ED sobre ele. O Chris descobriu esse artigo e tentou editar ele para incluir mensagens que o apoiavam ao invés de ofendê-lo, mas os moderadores do site descobriram que era o Chris na hora, pois ninguém além dele o apoiava, e porque o Chris escreveu tudo em primeira pessoa ao se referir a ele mesmo. Sacanagem. A Enciclopédia Dramatics ofendeu Chris tanto que ele decidiu editar o artigo sobre ele mesmo mais uma vez, porém usando uma tática de vandalismo virtual que Chris chamou de sobrecarregamento de informações, onde o Chris encheu o artigo com centenas de detalhes e curiosidades sobre ele mesmo, com o objetivo de substituir negatividade com positividade. A tática não funcionou e só deu mais conteúdo para os editores da ED incluírem no site, encorajando mais pessoas a trollarem o Chris. E também é graças a esse sobrecarregamento de informações que vários detalhes da vida pessoal do Chris foram descobertos pela primeira vez. Megan Schroeder foi a única e melhor amiga do Christian nos anos 2000, e também a única pessoa que Chris interagia regularmente além de seus pais. Megan era extremamente tolerante das peculiaridades do Chris e via ele como um amigo, mas o Chris via ela como uma possível namorada e frequentemente tentava assediá-la, inclusive expressando seu amor por ela em suas HQs. Um dia, o Chris fez um desenho mais de 18 dele dando uma dedada na Megan Meu e Deus. postou esse desenho no artigo da ED pra todo mundo ver. Depois disso, a Megan cortou contato com o Chris e os dois nunca mais se falaram. Sério, ela cortou o contato com ele? Que megera. Pra quê? Não tinha motivo, não era pra Posteriormente, tanto. Chris iria demonstrar um rancor muito grande contra Megan, inclusive Ele dando adoçando, 3 chutes na dizendo que tábua ela pra deveria ser quebrar. espancada, botada atrás das grades por traição, e também fez um boneco de voodoo de Lego dela pra ele torturar. Gal Pals, ou Meninas Amigas, é o jeito que Chris se boneco refere de às voodoo. amigas que o Chris tinha no seu ensino médio e faculdade. Temendo que seu filho não estava socializando, o Bob decidiu pagar um grupo de meninas da escola para Caralho, socializar com seu filho coisa de desenho autista, animado e o isso. Chris expressaria diversas vezes que essa foi a melhor época de sua vida. O primeiro emprego que E Chris aí, o teve Herbertinho, foi como atendente beleza? no restaurante Wendy's, mas ele foi demitido depois de insistir em O fazer uma Herbertinho. imitação de Pato Donald que fez uma criança chorar. Clyde Cash é um dos principais antagonistas da lore e também fez um boneco de voodoo de Lego dela Não, pra peraí, Perry que eu vou atuando. ver demais. Chris expressaria diversas vezes que essa foi a melhor época de sua vida. Ó, O primeiro emprego que Chris teve foi como atendente no restaurante Wendy's, mas ele foi demitido depois de insistir em fazer uma imitação de Pato Donald que fez uma criança chorar. Clyde Cash é um dos principais antagonistas da lore do Christian, frequentemente criança citado como chorar. seu maior rival e arqui-inimigo, responsável por inúmeras conspirações e trollagens para incomodar o Chris o máximo possível. As lendas dizem que Clyde tinha um irmão chamado Ryan, que era um grande fã de Sonichu, que cometeu churrascamento após ouvir que a HQ Cometeu seria adiada. Então Clyde passa a dedicar sua vida para se vingar de Christian e atrapalhar sua vida o máximo possível. O próprio Chris acreditou nessa história, mas reagiu de forma indiferente e até expressou gostar da ideia de ter tanta influência ao ponto de poder levar uma pessoa ao churrascamento, o que só motivou os trolls ainda mais. que bom que você gosta. Clyde Herbertinho. realizou vários É nóis. atos de trollagem contra Chris durante os anos, incluindo criar um falso fórum de fãs femininas do Sonichu para enganar o Chris, roubar para si várias das mulheres que Chris tinha interesse na internet, assim como outros eventos que eu vou falar nesse iceberg. Chris, em resposta, passou a culpar Clyde Cash por tudo de errado que acontecia na sua vida, inclusive trollagens que não foram feitas pelo Clyde, ou simplesmente coisas inconvenientes que aconteciam com ele em sua vida real. Os outros trolls então passaram a usar o nome Clyde Cash na hora de fazer suas próprias trollagens para alimentar essa paranoia do Chris. Meu Deus. Então, assim Cara, como o como tem gente Coringa, desocupada, Clyde né? Cash deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma ideia, uma identidade. Apesar de tudo isso, uma característica marcante do Clyde era que ele realmente tentava ajudar o Chris de certa forma e tentava usar suas trollagens para ensinar lições de moral com a esperança do Chris entender e se tornar uma pessoa melhor.
O Chris teve várias namoradas fake durante sua história. Essas namoradas eram trolls que se disfarçavam de mulheres na internet que estavam apaixonadas por Chris para se aproximar dele e As ganhar sua fotos são confiança, melhor. ou até começar um web namoro. Os trolls manipulavam Chris e geralmente faziam ele se humilhar ou enviar nudes para essa namorada fake, e então postavam tudo na internet. Apesar de ter sido vítima disso inúmeras vezes, o Chris continuava caindo nesse golpe durante anos. Shigeru Miyamoto é um game designer conhecido por ser o criador do Super Mario, Zelda e outras franquias lendárias da Nintendo. Por volta de 2008, o Christian começou a pedir para seus fãs enviarem e-mails à Nintendo e à Sega para que eles fizessem um jogo do Sonic. O Clyde Cash enviou um e-mail para o Chris fingindo ser o Shigeru Miyamoto e que estava interessado em produzir um jogo do Sonic. Chris trocou e-mails com esse Miyamoto e inclusive mudou o nome de vários personagens do Sonic com a esperança de agradar Miyamoto e fazer seus personagens mais originais. Um tempo Coitado, depois, cara. o Chris mandou um e-mail para Nintendo questionando sobre o futuro jogo do Sonic e suas conversas com Miyamoto. O e-mail oficial da Nintendo respondeu o Chris, dizendo que era impossível ele ter se comunicado com o Miyamoto, pois o Miyamoto não usa e-mails e não sabe falar inglês. Pensei que ia falar que Por ele volta morreu. dos anos 2000, os trolls começaram a comprar espaços de publicidade no site do Sonic para exibir propagandas de conteúdo adulto. Isso enfureceu o Chris, mas não existem tantos detalhes sobre essa treta na internet mais. Na escola, Chris era um ótimo aluno de espanhol e até hoje demonstra orgulho de suas habilidades na língua. Nos Estados Unidos, é relativamente comum as pessoas usarem nomes falsos ao invés de seu nome de nascença quando estão aprendendo uma língua nova com o objetivo de se adaptar à cultura local, ou só por diversão. O nome espanhol escolhido por Chris foi Ricardo, mas mesmo anos depois do término de suas aulas de espanhol, ele continua usando esse nome como uma espécie de alter ego. Sempre que ele diz ou escreve alguma coisa em espanhol, Chris refere a si mesmo como Ricardo. Em junho de Boa noite, 2007, Samuel. a Sony fez uma competição para promover o jogo Parappa the Rapper. Os participantes deveriam enviar vídeos deles mesmos cantando alguma música do jogo. O vencedor seria aquele com o maior número de votos no site da competição, e o prêmio era 2 PSPs e uma viagem paga para um evento de videogames em Seattle. Chris planejava ganhar esse concurso, dar um dos PSPs para Megan e convidar ela para ir na viagem com ele, e no hotel eles teriam sexo e Chris perderia sua virgindade, Teriam assim encerrando sexo. sua love quest. Ele inclusive criou várias contas fakes para votar no seu próprio vídeo. Mas tudo deu errado quando o vencedor acabou sendo um cara aleatório chamado Adam Stackhouse. Chris ficou absolutamente revoltado, Até meio pois ele parecido acredita com que ele, tá, do Adam Adam. roubou o amor de sua vida ao ganhar o concurso, e ele até gravou um vídeo dele mesmo atirando em uma foto do Adam com uma arma de brinquedo. Jimmy Hill foi um apresentador de TV britânico. Por volta de 2008, um troll passou a fingir ser Jimmy Hill e que ele era o criador original do Sonic Shoe, e Chris Meu era amor, na esse verdade é uma um plagiador. celebridade estranha da internet, nós estamos assistindo o iceberg dele. Na versão de Jimmy, o Sonic Shoe era um homossexual, Jimmy era seu pai, Mary Lee Walsh sua mãe, e o vilão principal da história era um misterioso gordo maligno chamado Chris Shoe. Pintinho De acordo dele. com os trolls, Jimmy também estava vendendo jogos e merchandising do Sonic Shoe na Europa e faturando milhões. Ao descobrir isso, Chris ficou revoltado e considerou processar o Jimmy Hill da vida real por isso. Alguns trolls inclusive plantaram uma placa no quintal do Chris referenciando Jimmy Hill, e Chris gravou a si mesmo destruindo a placa. Stop me if you have not seen this before. This is for Clyde Cash too. Every last one of his family members, including his guardian. Mano, como é que deixava esse cara sem supervisão, né, na internet? Ter Oi Que Fibra medo. em casa é assim. Oi Fibra! Ainda bem que entrou propaganda, eu já tava ficando assustada. Enablers são pessoas que encorajam os delírios e hábitos autodestrutivos de outra pessoa.
Durante boa parte da Cristória, houveram diversas pessoas que apoiaram Chris, ou até diziam ser capazes de ver e se comunicar com os personagens do Sonichu. Essas pessoas fazem isso por uma variedade de motivos, seja por atenção, por quererem ser gentis, por acharem que isso vai ajudar o Chris de alguma forma, etc. Surf Shack Tito foi um dos trolls mais icônicos do Christian no final dos anos 2000. Ele dizia ser um homem havaiano e começou sua jornada na Cristória ao hackear a conta da PSN do Chris. O Christian criou uma frase no Little Big Planet que continha o nome completo de uma mulher que ele gostava na vida real. Tito achou o Facebook da mulher, criou uma página sobre ela na Quik e enviou a página para ela, resultando nessa mulher cortando relações com Chris. Tito passou a enviar e-mails pro Christian, o provocando sobre o ocorrido e inclusive dizendo que a mulher estava namorando com ele. E essa mesma mulher chegou até a mentir pro Chris, dizendo que isso era verdade, na esperança do Chris deixar ela em paz. Chris ficou muito abalado, xingou o Tito de ofensas raciais por sua descendência havaiana e até deixou de usar a internet por um tempo após o ocorrido. O racismo e a homofobia de Chris são dois aspectos controversos de seu personagem. Ele frequentemente demonstra desgosto por pessoas com pele escura e por homens que dão a bunda. Dito isso, Chris não tem nenhum problema com lésbicas ou transexuais e é um apoiador da comunidade LGBT, ou seja, LGBT sem gays. O medalhão de Chris é sua possessão mais valiosa e sempre foi um grande alvo dos trolls. Em 2008, um dos trolls, fingindo ser uma mulher interessada em Chris, o convenceu a enviar seu medalhão original para ela. Depois, esse troll postou um vídeo cortando, esmagando, afogando, queimando, mijando e destruindo o medalhão do Sonichu. Chris não respondeu ao vídeo diretamente, mas gravou um vídeo visivelmente deprimido em sua cama, expressando tristeza por ter sido enganado por outra namorada fake e por Jimmy Hill estar livre e continuando a faturar com o Sonichu. Liquid Chris foi um dos trolls mais infames e lendários da Cristória. My name is Christian Weston Chandler, and y'all already know me as the creator of the Sonichu franchise and comics, and the Roast Chew comic as well. Ele começou um canal no YouTube chamado Sechan Sonichu CWC e postava vídeos fazendo cosplay de Christian com um medalhão de papel e fingindo ser o Christian verdadeiro, e dizendo que o outro Chris é na verdade um impostor chamado Ian Brandon Anderson. O Chris de verdade viu esses vídeos e ficou revoltado, não apenas pois o Liquid estava se passando por ele, mas também porque várias mulheres, falsas ou não, estavam comentando em seus vídeos dizendo que ele era bonito. Ou seja, pela perspectiva do Christian, esse troll estava usando a sua identidade para roubar suas mulheres. O Chris falso também estava vendendo merchandising do Sonichu, estava recebendo fanarts, disse ter adquirido um cargo como produtor executivo na Microsoft para criar um jogo do Sonichu e disse ter ficado rico vendendo produtos do Sonichu. Meu Deus. My name is not Ian Brandon something! I am Christian Weston Chandler! So get it through your damn fucking skull and call me the real name that I've got that's been given to me and the bear at Regency Square Shopping Center. Cara, como é que deixavam esse guri na internet solto, tá ligado? Sem supervisão. Isso não tem cabimento. Get it right! I'm Christian Weston Chandler. Your metal is made out of paper. The whole length of time, the real metal has been made out of Crayola fucking model magic and acrylic paint. If I wanted paper, I would go to Walmart and pay $5 for 500 sheets. And everybody on the internet knows that I am the real deal. You are the imposter. So give up the damn game already before I really call the police. Before I tell the police all the information I have gotten, so quit this stupid impersonation game. Call me by the real name that God and the bear has given me throughout my whole life. The current full name of Christian Weston Chandler, my birth name being Christopher, and my Spanish nickname being Ricardo. But in the end, just call me the full name, Christian Weston Chandler. I was nice about it. I told you the details. And what do? You kick me in the balls again! And I do not appreciate that! Um tempo depois, o Surf Shack Tito botou uma recompensa de $9.000 para a pessoa que destruísse o PlayStation 3 do Chris original. O Chris original, em resposta, destruiu o seu próprio PlayStation 3 com a esperança de receber o dinheiro do troll.
Porém, o Tito enviou os 9 mil dólares pro Chris falso. O Chris original já estava sem nenhuma paciência para esse impostor e o desafiou publicamente para provar quem era o Chris de verdade. Para provar sua identidade, o Chris original gravou um vídeo falando espanhol. Em resposta, o Chris falso gravou um vídeo respondendo o outro Chris em espanhol e também em francês e japonês. O Chris gravou um vídeo tocando a música More Than a Feeling no Guitar Hero e o Chris falso respondeu tocando a música More Than a Feeling em um violão de verdade. O plano do Chris original fracassou completamente, pois o Chris falso fazia tudo melhor que ele. Em agosto de 2019, o Chris falso gravou seu último vídeo, dizendo que ia abandonar o YouTube, pois iria focar em sua carreira para faturar milhões de dólares e fazer de Sonichu uma aclamada franquia famosa. Hoje em dia, o cara por trás do Chris falso é casado e trabalha como cirurgião. O homem da roupa de picles é outro famoso troll e um dos maiores antagonistas de Christian. Roupa de picles atrás do Chris falso é casado. Tem blur na cara dela que censurou toda, né? Nem dá pra ver. E trabalha como cirurgião. As feições da mulher. O homem da roupa de picles é outro famoso troll e um dos maiores antagonistas de Christian. Sua história começa em 2008, quando um troll convenceu o Chris que uma de suas namoradas fake era na verdade uma travesti afro-americana em uma roupa de picles. Chris acreditou nessa história e estava convencido que o misterioso homem da roupa de picles existia na vida real, passando a culpar o fictício homem picles por várias coisas que davam de errado em sua vida. Em 2009, uma troll convenceu Chris a ir em um encontro com ela. Nesse encontro, Chris trouxe seu pai Bob junto por algum motivo e tudo estava indo bem, até que um outro troll vestido de picles chegou do nada na mesa dos dois e perguntou pra mulher se ela queria sair com ele ao invés do Chris. A mulher aceitou na hora e deixou o Chris no vácuo, tudo na frente do seu pai, enquanto o Chris gritava no meio do shopping e desesperado, pois o homem picles havia roubado sua mulher. Well, it's done. Black and I, well, she broke up with me, because the pickle man tricked me again, so I'm sad. O Christian acredita ter poderes mágicos, entre eles, curar doenças e vírus, curar o homossexualismo, encerrar qualquer disputa ou conflito, transformar armas em pó, falar com os mortos e amaldiçoar qualquer pessoa ao fazer um Kamehameha, que ele chama de Kamehameha. Igualzinha a Kat Torres. Em novembro de 2003, o Chris gravou a si mesmo jogando Animal Crossing e enviou a fita VHS para a revista Nintendo Power com a esperança de ser mencionado em uma edição da revista. Isso realmente aconteceu e Chris teve uma porção de uma página da Nintendo Power dedicada a citar seus feitos dentro do jogo, algo que Chris se orgulha até os dias de hoje. O mais curioso é que Christian é provavelmente uma das primeiras pessoas da história a gravar uma gameplay de um jogo enquanto narra suas experiências jogando, um formato que ficaria conhecido como Let's Play nos primórdios da internet, e também uma prática comum ao gravar gameplays até os dias de hoje. Want Woman se refere a essa foto do Chris usando um sutiã esportivo com as palavras Want Woman ou Querer Mulher escrito. O contexto por trás disso é que tá escrito, tipo, quer mulher. Essa grafia é mais ou menos pra imprimir essa vibe. O Chris odeia ficar sem camisa por conta de uma condição que ele sofre chamada ginecosmatia, que faz o homem ter seios grandes devido a uma irregularidade em seus hormônios. A solução de Chris para isso é usar um sutiã para que ninguém possa ver as suas tetas. Foi tudo trollagem, se refere a um vídeo feito por Christian em 2009, onde ele revela que Christian é na verdade apenas um personagem, que o verdadeiro Chris é uma pessoa normal e todo mundo acaba de ser trollado. Uma pessoa normal e new metal. Well, the truth comes out. I've never been autistic. I work 40 hours a week to support my parents. This has all been a trick. You have been trolled. Isso teria sido um final feliz para a história do Christian e faria ele ser lembrado como um dos melhores trolls da internet. Infelizmente, nada disso é verdade. O Chris gravou esse vídeo na esperança de dissuadir os trolls a abandonarem ele, mas quando o Chris simplesmente voltou à internet com suas mesmas atitudes, descobriram que ele não era um troll e era realmente o Christian. Jenkins foi um alter ego do Christian. Em 2010, trolls criaram um fórum falso na internet chamado Trolling Train, que era supostamente onde todos os trolls do Christian se reuniam para planejar suas artimanhas infalíveis contra esse único homem autista na internet.
Chris tentou se infiltrar nesse fórum ao criar uma conta, mas para se registrar era necessário enviar um vídeo de si mesmo se apresentando. Chris então envia um vídeo com uma camisa na cabeça e tentando engrossar a voz para se disfarçar, com as esperanças de ser validado no fórum. As camisas de Christian são uma parte essencial e icônica de sua Ele queria entrar no fórum, mas ele não queria ser reconhecido, né? Mas, porra, botar uma camiseta em cima da cabeça desse jeito... aparência. Todas as camisas e vestimentas já usadas pelo Christian suspeito. desde 2008 foram catalogadas por historiadores. Ele possui um gosto por camisas listradas, como é que pode coloridas uma e pessoa infantis ser tão que ele usa desde sua dedicada infância. a isso? A PSN é o serviço online do PlayStation, onde os usuários compram jogos e interagem entre si. Chris é um grande fã do PlayStation e passava boa parte de sua vida apenas jogando games no console. Mas como ele é terrível em escolher senhas, ele já foi hackeado inúmeras vezes por trolls que simplesmente adivinhavam a senha dele e excluíam sua conta, efetivamente torrando todo o dinheiro que Chris investia em seus jogos. Estimativas apontam que Chris já gastou até 6.124 dólares e 64 centavos na PSN, ou cerca de 32 mil reais. Como o Chris não tem emprego, ele usa o dinheiro do auxílio do governo para comprar seus videogames. Lenhador da internet é um apelido do Bob usado por trolls. Esse apelido tem origens na chamada que Chris grava a si mesmo massa dublando, até que seu pai entra no quarto e diz que vai derrubar toda a internet e cortar tudo. Mano, era um favor que o pai dele fazia pra essa família cortar a internet. Nothing. I'm getting all these crazy damn calls. What are you doing? Nothing. Give me that crap. Now, what's going on? Dad, will you get out of here? No, I will not. What are you doing? I'm not doing anything. I'm going to wake your mother up and find out? No. Get away from that TV. Fine. Get away from the internet. I'm cutting it down right now. No! Dad, no! Yes. No! I'm going to shut this thing right down. No. Yes. No. This thing is going to go down. No. Yes. Kimi é o nome da boneca inflável do Christian. Ele tem o hábito de gravar a si mesmo penetrando a boneca e também imprime as fotos de suas namoradas fake e cola no rosto da boneca pra fingir que tá tendo relações com aquela menina. Pouco se sabe o que aconteceu com a boneca após 2009, mas acredita-se que ela foi destruída no incêndio da casa do Chris. Eu espero que sim. Blue Spike foi um troll de 13 anos e um dos personagens mais controversos da lore do Christian. Ele usava sua voz fina de criança pra fingir ser uma namorada fake chamada Julie. Chris e Julie faziam sexo por telefone, e vários dos áudios e vídeos do Chris massa dublando foram vazados na internet, inclusive revelando que Chris já usou brinquedos de borracha e brinquedos que vibram em seu orifício, mas não gostou pois os brinquedos saíam cheios de excremento. Um dia, o irmão maligno de Julie, chamado Max, que era só o Blue Spike com uma voz levemente mais grossa, disse ter raptado Julie e iria mandar ela de volta para a Molvânia, um país que não existe. Chris então foi ao suposto endereço que Julie estava raptada, que era milhares de quilômetros longe de onde ele morava, em uma espécie de aventura para resgatar sua namorada. Ao chegar no endereço, Chris só encontrou uma casa abandonada em uma vizinhança perigosa, e voltou para sua casa de mãos vazias. Mas Chris continuou acreditando que Julie estava em perigo e sendo mantida contra seu desejo pelo seu irmão. O Blue Spike então hackeou a conta da PSN do Chris e disse que ele só iria devolver sua conta e sua namorada caso ele fizesse uma série de coisas para entreter ele, incluindo dançar, gritar o máximo que podia, queimar a própria mão, e Blue Spike convenceu Chris a destruir seu medalhão do Sonichu e enfiar os pedaços no seu orifício traseiro, antes de Blue Spike revelar que ele era a Julie e o Max, e agora ia denunciar o Chris pra polícia por pedofilia por suas sessões de sexo por telefone com ele, que era menor de idade. O áudio a seguir transmite o Chris sendo tortudo, psicologicamente e fisicamente. Você pode pular essa parte do vídeo se for muito sensível. Também pode ser uma boa ideia pular isso se você for um YouTuber family friendly fazendo react. Se esse for o caso, recomendo que seus inscritos olhem o vídeo original, caso queriam escutar o áudio. O áudio original possui mais de 40 minutos do Chris sendo maltratado. Cortei 99% dele e deixei apenas o necessário para conver o que foi ocorrido. Será que a gente assiste? Boto pra frente ou não? Preciso do aval de vocês. Vocês querem ver isso? Tá bom. Recebi um let's go e um bora. Acho que isso é suficiente. E aí, Poliana, beleza? You might get your PSN if you break your medallion.
What about Julie? You'll get her. You'll get her no matter what you do. Unless you take the PSN. Then you won't get Julie. I want you to burn your medallion in your hand. Do it. Hang on, I'm getting it. Are you seriously thinking that I'm gonna fall for any of your shit today? Because I'm gonna tell you, shithead, I'm not. Look, I'm getting it, okay? It's up here. Wait, one more thing? Hey, Chris, I want you to jizz on it. Oh, desculpa aí, galera. Eu esqueci de trocar a janela. Ui. Roda, hein? Será que um dia eu vou parar de ser cabaço assim? Tomara que sim, né? Vamos lá. You might get your PSN if you burn your medallion. What about Julie? You'll get her. You'll get her no matter what you do. Unless you take the PSN. Then you won't get Julie. I want you to burn your medallion. Diminuir aqui pra vocês conseguirem ler a legenda melhor. In your hand. Do it. Hang on, I'm getting it. Are you seriously thinking that I'm gonna fall for any of your shit today? Because I'm gonna tell you, shithead, I'm not. Look, I'm getting it, okay? It's up here. Wait, one more thing? Hey, Chris, I want you to jizz on it before you burn it. Are you listening to me now? Yeah. Now you have an alternative. Either burn it or shove it up your butt. Come on, what are you gonna do? Shove it up my butt. You're up. You're gonna shove it up your butt. So I have to divide it. No, shove it up your butt, the whole thing. The whole thing. Chris, are you really gonna do this? Seriously? Yeah. Oh, God damn it. Oh, God damn it. Oh, I see brown stains. Did you crap your pants, really? Maybe. No, really. Tell me the truth. Did you? Yeah. Far as you possibly can. More. More, until I can't see it. More, shove it up, up, more! Oh, I can't wait to see how brown it is when you take it out. Chris, is your hand stuck? Mano, esse moleque é Oh, you sound like doente. Chewbacca taking a shit. No, just Mano, esse Shut up. moleque é Oh, God, perturbado. more. Shove it until I can't see it. Please make no more. Adolescente é meio psicopata por Brown natureza, stains, mas aren't you? porra. With the power of shit. Please, Mike, stop this shit. Chris, Julie, there's something I've been trying to tell you for a while. you love me, don't you? I do, but there's something else I need to say. This whole time, Chris, you've been having sex with a 13-year-old boy, you sick fuck! What? Yeah, I'm a 13-year-old boy, Chris, and you've been having sex with me this entire time. I'm gonna give all your fucking data to Chris Hansen, you fucking pedo fork, so you better get the fuck out now, before I report you to the fucking feds. Get out. Now wait a Hurry. minute. I did not know you were a 13-year-old. Yes, you did! They're not gonna believe you. They're gonna fucking put you away. You drove to Ohio for no reason. It was a trick. I was able to fool you. You dumb man. How does this make you feel? Tell me. Well, I feel terrible. How does it feel that I've tricked you? Tell me. Antes de continuar, eu gostaria de agradecer aos membros do canal. Vocês me apoiam e são o motivo desse vídeo e desse canal inteiro. Exclusivo, sabe, do lado do botão de se inscrever. Volta pro vídeo. Não sei se eu vou me recuperar disso tão cedo. Tom Girl é um termo usado pelo Chris para se referir a um homem hétero que gosta de se vestir de mulher. Em abril de 2011, Chris começou a usar roupas de mulher como uma espécie de hobby, mas deixou claro que continuava hétero. Depois, ele passou a se chamar de um homem que se identifica como uma lésbica e enfim se declarou trans, se identificando como uma mulher lésbica e mudando seu nome para Christine Weston Chandler. Os pais de Chris não aprovaram isso, com Bob chamando seu filho de, abre aspas, viado, fecha aspas, e Bárbara forçando Chamando seu filho de, abre aspas, viado, fecha aspas. Chris a cortar seu cabelo. Deu não, véi. Após afirmar sua nova identidade, Chris estava convencido que era uma mulher esse tempo todo e fez um corte em si mesmo entre o órgão genital e seu orifício traseiro, acreditando que sua vagina iria ser libertada por meio daquela ferida.
Ao descobrirem isso, os Trolls ficaram preocupados com Chris, pois as fotos daquele corte estavam se assemelhando a uma infecção que poderia ameaçar a sua vida. O homem da roupa de picles entrou em contato com Chris e pediu para que ele buscasse tratamento médico. Mas quando Chris foi ao médico, ele não mencionou seu órgão feminino artificial e tentou tratar a ferida em casa ao passar álcool nela. Depois do homem picles insistir mais vezes, Chris finalmente buscou o tratamento médico e sua ferida foi fechada. Sonic Boom é uma série spin-off do Sonic. Todos os personagens tiveram seus designs alterados, e uma dessas mudanças foi o fato dos braços do Sonic agora serem azuis, ao invés de bege. Essa mudança, que para outros seria pequena, acabou deixando Chris extremamente revoltado, e iniciou uma série de manifestações para reverter a cor dos braços do Sonic. Tem gente que não é nem um terço tão totoca da cabeça quanto o Chris, obviamente é, e também fica bravo com esse tipo de coisa, né? Chris ameaçou funcionários da SEGA de morte, vandalizou lojas que estavam vendendo mercadorias do Sonic Boom e até agrediu um funcionário de uma loja de games com um spray de pimenta. Tudo para protestar a nova cor dos braços do Sonic. Essa brincadeira fez Chris ser condenado a 6 meses de liberdade condicional e teve que pagar uma multa de $541. Pelo elogio. Após vários anos, Chris finalmente perdeu sua virgindade ao contratar uma garota de programa de descendência indígena, apesar da prostituição ser ilegal no estado da Virgínia. Curiosamente, Chris conheceu a garota de programa em um site chamado Backpage.com, que foi derrubado pelo FBI por suas conexões com tráfico humano. Mewtwo é um Pokémon lendário da primeira geração de Pokémon. Chris considera Mewtwo como seu noivo/noiva em uma espécie de casamento polígamo entre Chris, Mewtwo e outros de seus personagens do Sword and Shield. Por volta de 2010, a condição física de Bob estava deteriorando. Ele foi internado no hospital por problemas cardíacos e depois teve que fazer uma cirurgia para tratar seu câncer intestinal. Em setembro de 2011, Bob foi novamente hospitalizado e colocado em quarentena, pois seu corpo estava repleto de picadas de insetos que apresentavam risco de contaminação. No dia 6 de setembro, Robert Chandler morreu aos 84 anos. A causa de morte de Bob nunca foi especificada, com Chris dizendo que ele morreu por culpa dos Trolls que atormentavam seu filho demais. Por respeito ao lenhador, uma das figuras favoritas entre historiadores, vários Trolls, incluindo Clyde Cash, decidiram parar de atormentar o Chris. Em uma madrugada, em janeiro de 2014, um cabo de extensão velho soltou uma faísca que iniciou um incêndio na casa do Christian. Então Chris e Bárbara evacuaram da casa junto de seus animais de estimação. Às 2h44 da manhã, alguém chamou os bombeiros, que apagaram o incêndio depois de horas de fogo e trabalho pesado, com um dos bombeiros inclusive sofrendo lesões leves. Praticamente tudo dentro da casa foi destruído, e um dos gatos de estimação da família morreu por inalar a fumaça e sufocar. Michael Snyder, ou Schneider, de acordo com certas fontes, é o gerente da loja de videogames e brinquedos The Game Place. Essa loja era um dos lugares favoritos do Chris antes dele ser expulso dela em 2008 por brigar com pessoas com quem jogava cartas e por gritar com crianças na loja. Tanto o Chris quanto a Bárbara tinham uma vendetta contra o Michael por acreditarem que o banimento do Chris foi injusto. Em 2011, Chris propositalmente atingiu o Michael com seu carro antes de trocar de bancos com a Bárbara, que então atingiu o Michael mais uma vez. Policiais foram à residência da família Chandler para deter os dois, e a Bárbara inclusive atacou os policiais para tentar se proteger. Ambos foram julgados e sentenciados a 1 ano de liberdade condicional, serviço comunitário, tratamento psiquiátrico obrigatório e tiveram que pagar uma indenização ao Michael. Victor. A indenização, o advogado, o incêndio e os terríveis hábitos financeiros do Chris rapidamente acabaram com toda a herança que Bob tinha deixado. E como nem Chris nem Bárbara tinham empregos e viviam apenas do auxílio do governo, iniciou-se uma crise financeira que ameaçava botar Christian e sua mãe na rua. Em 2016, Chris passou a gravar vários vídeos implorando por doações de fãs, criou um perfil no Patreon e fez de tudo que não fosse arrumar um emprego. Apesar dessa crise, Chris gastava boa parte do dinheiro que recebia das doações em brinquedos, principalmente Legos, videogames e bonecas de My Little Pony. Outra forma que o Chris achou para ganhar dinheiro foi vendendo alguns de seus itens no eBay. Esses itens incluem medalhões do Sonic Shoe feitos pelo Chris, camisas usadas e esse totem amaldiçoado do Sonic que o Chris fez no ensino fundamental. O totem realmente foi vendido por $1.500 e o comprador foi um anão aleatório do 4chan. O Esquadrão Transadolescente é um grupo de trolls formado por neo-homens que atormentavam Chris por volta de 2018.
O grupo comprou vários É o itens do homem? Chris no eBay Caralho, é um e conheceram ele na vida real, introduzindo o Chris à maconha. O esquadrão ganhou a confiança do Chris, pois eles/elas eram as únicas pessoas com quem Chris saía, e usaram dessa confiança para tomar o controle de várias contas do Chris e vazar fotos íntimas, sempre culpando outros trolls pelos ocorridos. O esquadrão só iria deixar de atormentar Chris quando usuários da Kiwi Farms vazaram informações pessoais de alguns dos membros do esquadrão, que então deixaram de contatar o Chris por medo de serem doxados. Defecação espontânea se refere ao ato de Chris cagar em suas calças involuntariamente, algo que ele sofre desde sua infância. Alguns médicos e os seus pais já recomendaram que Chris usasse fraldas, mas ele nunca quis usar. Acredita-se que Chris caga em si mesmo quando está com muito estresse ou quando está simplesmente com preguiça de ir ao banheiro e escolhe defecar na cueca. Chris acredita que a origem de seu autismo vem de quando ele era criança, quando uma menina mais velha trancou ele no porão rasteiro da sua casa, onde estava muito escuro e cheio de insetos. Chris permaneceu lá por muito tempo até o pai da menina o retirar de lá. Independentemente desse evento ter sido o catalisador para o autismo do Chris, é óbvio que isso foi muito traumatizante para ele e pode ter levado a problemas e traumas futuros. É isso mesmo que você leu, Vadia. Eu caguei na calça. Os Idea Guys, ou Caras das Ideias, foram um grupo de trolls que abusavam dos delírios do Chris ao fingir ser seus amigos imaginários e personagens do Sonic Shoe, com o fim de fazer uma lavagem imagina. cerebral no Chris Cara, e o extorquir de seu dinheiro. Em setembro de 2017, um dos Idea Tem gente que Guys, que nasceu se pra se chamava fuder, de né? Eu acho Johnny que o Chris Yamada, é um desses. comissionou desenhos Nasceu do pra ser Chris pelo seu fudido, Patreon. coitado. E disse que ele era um soldado do universo do videogame Hyperdimension Neptuna, e que o seu Dreamcast antigo tinha um portal para Quickville. Chris imediatamente acreditou no Yamada, não apenas por ingenuidade, mas também porque isso aconteceu durante a crise financeira, com Chris se convencendo que um portal para Quickville existia como uma forma de escapar do mundo real. Yamada e os outros Idea Guys convenceram Chris que eles tinham acesso direto a Quickville e repassavam informações da dimensão para o Chris, plantando suas próprias ideias no universo do Sonic Shoe com o fim de testar a ingenuidade do Chris, por diversão ou até mesmo para ganhar dinheiro, com os Idea Guys inclusive dizendo que Quickville seria destruída por uma máquina maligna caso o Chris não lhe pagassem uma certa quantia de dinheiro, extorquindo um total de $6 mil do Chris, ou R$33 mil. No auge de seu poder, os Idea Guys eram capazes de botar qualquer ideia na cabeça do Chris, usando isso para deteriorar ainda mais o seu estado psicológico. Por influência dos Idea Guys, Chris passou a se declarar uma deusa chamada CPU Blueheart, a deusa da dimensão de Quickville, com poderes cósmicos que iria unir todas as dimensões em uma só, e a figura central dos devotos de Christian Sonichu, a religião fundada por Chris com apoio dos Idea Guys, que gira em torno dele mesmo. Russos são um povo misterioso que habitam o Paraná e também os outros lugares por aí. Os Idea Guys fizeram Chris acreditar que Quickville estava sendo invadida pelos russos, que estavam procurando por Chris e Sonichu para matá-los. Chris ficou desesperado com essa notícia e até os dias de hoje possui um desdém pela Rússia. A fusão dimensional é uma das crenças centrais do Christian e mais um resultado da influência dos Idea Guys. De acordo com Chris, o universo é composto por milhões de dimensões diferentes e nessas dimensões vivem os personagens fictícios de desenhos animados e videogames. Christian, sendo a deusa CPU Blueheart, alerta que no futuro as dimensões iriam fundir e todos os personagens fictícios, como os Looney Tunes, Sonic, My Little Pony, animes e Sonichu, iriam habitar a nossa Terra em carne e osso após esse evento. Na data que esse vídeo está sendo gravado, a fusão dimensional ainda não aconteceu e nossas waifus 2D ainda não se materializaram. Os Cães de Guarda foram um grupo de ex-trolls e cristoriadores que colaboravam para impedir que trolls mais maliciosos chegassem perto do Chris para machucá-lo fisicamente, deteriorar seu psicológico ainda mais, ou usar de suas condições para arrancar dinheiro dele. Esse grupo é formado pelo Homem da Roupa de Picles, o ADM da Kiwi Farms, Null, e um homem misterioso chamado de O Capitão, responsável por ter doxado o esquadrão transadolescente. Ao descobrir sobre a existência dos Idea Guys, eles se aproximaram de Chris e o convenceu que os Idea Guys não deveriam ser confiados, e depois doxaram os Idea Guys para que eles deixassem o Chris em paz. Esse plano funcionou. Só falar aqui, abrir um parênteses aqui, porque o amigo Alex perguntou. Ele perguntou se eu tenho alguma música autoral. Eu ainda não tenho.
Eu tô agora rushando pra tentar monetizar meu canal, então eu tô praticamente vivendo só pra isso. Mas eu tenho umas coisinhas assim que eu tô gravando e eu adoraria lançar ainda esse ano, mas eu acho difícil porque falta pouquinho tempo pro ano acabar. Mas eu vou deixar vocês saberem se for o caso. E os Idea Guys desapareceram da internet. Porém, Chris reteve praticamente todas as crenças que adotou sob as influências dos Idea Guys, e os cães de guarda eventualmente desistiram de tentar proteger o Chris, conforme ele foi ficando cada vez mais louco. My Little Pony é uma franquia de brinquedos mais conhecida pelo desenho My Little Pony: A Amizade é Mágica. Chris é um Brony, ou seja, um fã de My Little Pony. Claro, mas o interessante é que a maioria dos Bronies só se tornaram fãs da franquia com o lançamento do desenho animado em 2010. Enquanto é que eu falo às vezes zoando assim que eu sou psicóloga, tipo, eu falo que eu sou alguma coisa assim, mas é só brincadeira. Tô me denunciando aqui agora, explicando a piada, mas eu não sou formada em nada ainda. Eu tô fazendo relações internacionais, mas meio que só por fazer assim. Chris já era fã de My Little Pony vários anos antes do lançamento do desenho, colecionando brinquedos da franquia desde o começo dos anos 2000, um hobby que ele herdou da Megan, que também colecionava esses brinquedos e foi quem introduziu Chris a My Little Pony. Em 2019, o desenho do My Little Pony se encerrou e foi anunciado uma nova série chamada My Little Pony Pony Life. Chris ficou absolutamente revoltado com isso e fez uma série de postagens da internet xingando os criadores da série, dizendo que os novos pôneis eram demônios, que tudo era uma propaganda russa e que a existência dessa nova série iria colocar a realidade em caos. Obrigada, Alex. Durante a saga da crise financeira, o Chris fez postagens anunciando que estava vendendo seus serviços como garota de programa. Felizmente, ninguém pagou para ter uma noite com o Christian. A conspiração de Green County é uma teoria proposta pelo Christian que diz que entidades locais do governo e conselhos estudantis do condado em que vive estão colaborando para perturbar sua vida em particular. Chris acusa esse Leviatã de ter tentado interná-lo por seu autismo e de ter pago uma propina para Michael Schneider lhe expulsar do Gameplace. Então, o Chris tem esse hábito que ele chama de reciclagem, onde ele bebe seu próprio mijo e sua própria essência de amor para readquirir aqueles nutrientes. Para disfarçar o gosto, ele ejeta esses líquidos dentro de uma lata vazia de Fanta e depois bebe. De acordo com o Chris, o gosto é salgado. Ir em convenções é um passatempo que Chris adora, e é uma das poucas coisas que fazem ele sair de sua casa voluntariamente. Ele já participou de várias convenções, mas também foi banido de várias outras. Chris já foi inserido na lista negra de várias convenções de videogames de My Little Pony e já foi expulso de uma convenção por ter abraçado e beijado várias pessoas sem seu consentimento. Chris é um grande colecionador de brinquedos e continua brincando com eles até mesmo em sua fase adulta. Como foi mencionado antes, ele já gastou milhares de dólares com brinquedos de Lego e My Little Pony, mesmo no meio de uma crise financeira. Várias pessoas já perguntaram para o Chris o porquê dele simplesmente não vender seus brinquedos que valem milhares de dólares para pagar suas dívidas, mas Chris nunca respondeu. No mundo inteiro, existem pessoas chamadas de acumuladores, que não conseguem jogar nada fora e cobrem sua casa com lixo. Isso é geralmente a manifestação de algum problema psicológico, ou a pessoa tem a falsa crença que algum dia ela vai precisar de tudo aquilo. A família do Chandler sempre foi acumuladora, e essa prática só ficou pior ainda após a morte do Bob. Esse fato é também um motivo para várias das tragédias envolvendo a família Chandler. Antes de morrer, Bob estava cheio de picadas de inseto, algo que é de se esperar, visto que uma casa cheia de lixo, lençóis jogados e eletrodomésticos quebrados é o ambiente perfeito para vários insetos se proliferarem, como baratas, ácaros, percevejos, etc. O incêndio da casa também foi agravado por essa acumulação, visto que o lixo serviu como combustível para o fogo e até impediram os bombeiros de entrar pela porta da frente, sendo então forçados a entrar pela janela. Quando Chris ainda era uma criancinha, seu pai construiu um pequeno barraco no quintal da família com o título de O Estúdio dos Sonhos do Grande C e Pequeno C, onde os sonhos viram realidade. É provável que Chris e seu pai tenham passado muito tempo juntos nesse lugar, mas após a morte de Bob, Chris e Bárbara trataram esse lugar como um lixão onde era depositado todo o lixo que não cabia dentro da casa. Jacob Sockness é um homem neopagão e satanista e um dos únicos fãs do Christian, não ironicamente. Fico meio bad pela família, assim, tipo... Por ele também, né? Sei lá, pessoa nessa situação. Ele possui problemas mentais e, assim como Chris, acredita ser Deus e ter poderes mágicos. Jacob já chegou a ter uma grande influência sobre Chris por volta de 2018 e até buscou se casar com ele,
Mas o relacionamento não foi pra frente e Jacob passou a se tornar um vilão de Christian quando descobriu que ele contratou uma garota de programa. No seu canal do YouTube, o Chris até os dias de hoje faz streams de Minecraft, inclusive lançando um servidor multiplayer oficial do Christian com a ajuda de outras pessoas. All Star é uma série de vídeos obscuros feitos pelo Christian por volta de 2018. Um dos Idea Guys havia falado para o Chris que ele deveria gravar uma série de vídeos dele mesmo cantando a música All Star da banda Smash Mouth, senão uma de suas esposas no universo de Sonichu iria ser torturada e morta. Somebody once told me the world is gonna blow me. I hate the sharpest. Ele cantou All Star, a gente falou naquele outro vídeo lá que ele disse que na verdade o Christian era um personagem e tal, que ele tava new metal. A gente tinha falado que parecia que ele ia cantar All Star e aqui está ele cantando All Star. In the shed. She was looking at her thumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. O primeiro vídeo mostra o Chris simplesmente cantando a música, mas o segundo vídeo virou Lost Media, até ele ser vazado pelo esquadrão trans adolescente. O segundo vídeo em questão mostra a Chris tendo relações com um travesseiro enquanto canta a música. Ele é uma pessoa bastante inusitada, né? Desde o início de sua crise financeira, Chris passou a vender réplicas do medalhão do Sonichu. Contudo, acredita-se que estes medalhões são amaldiçoados de alguma forma, com todos aqueles que usam o medalhão sofrendo algum infortúnio que arruina sua vida. O youtuber Nick Requieta fez um unboxing de um medalhão do Christian, e depois disso, desenvolveu um vício em álcool, passou a se embebedar ao vivo nas suas lives e seria preso em 2024 por posse ilegal de drogas, armas de fogo e também sofre acusações de armazenamento de café preto. Outro youtuber famoso chamado iDubbbz vestiu esse medalhão em um de seus vídeos, mas após isso, uma série de acontecimentos iriam arruinar sua reputação, como sua esposa abrindo uma conta do OnlyFans e falando mal dele por trás das costas. Seus vídeos perderiam relevância, seus fãs se voltariam contra ele, e ele sofreria uma série de derrotas em partidas de boxing. Ted Bundy foi um serial killer estadunidense que fez sexo surpresa... Alcoolismo, prisão, o outro desgraça... boxing. Seus fãs se voltariam contra ele, e ele sofreria uma série de derrotas em partidas de boxing. Uma série de derrotas... Ted Bundy foi um serial killer estadunidense que fez sexo surpresa e matou 36 mulheres. Porra. Em uma entrevista com o youtuber Count Dankula, Chris revelou que existem apenas 3 seres humanos que nasceram metade homem e metade Sonichu. Ele mesmo, seu pai e Ted Bundy. But your father was half Sonichu as well. Metade homem, metade Sonichu. Is there anybody else in this dimension who's half Sonichu that you know of? Those that were born in this dimension, there were only, I know of, there were only 3 of us that were half Sonichu. That's me, my father, and Ted Bundy. Ted Bundy? Yeah. The serial killer? Mistaken for a serial killer, but he was not. Acusação falsa, levando Ted de inocente. And stuff. Yes, it was Wikipedia page reads. That was not, but he was clear, he was framed. That was a whole bunch of mistake in there. He was actually working undercover at the time. Eu nunca vi ninguém... Isabella Jank, ou simplesmente Bella, é uma troll que atormentou o Chris de 2020. Eu acho que não deve existir, deve ser coisa do Chris, mas imagina se existe um negacionismo dos crimes do Ted Bundy, tá ligado? Gente que acha que na real ele é inocente. Até o final de 2021. Ela entrou em contato com Chris e o convenceu que ela era sua amiga, frequentemente fazendo várias chamadas e conversas com ele, ao ponto de Chris a considerar uma das poucas pessoas que ele podia confiar. Contudo, Bella tinha um ódio por Chris e encorajava ele a se machucar, se mutilar e mencionando que queria levar Chris ao suicídio. Ela chegou a convencer Chris de desenhar um pênis na sua parede, lamber e chamar a sua mãe pra ver. Chris fez isso e quando Bárbara viu seu filho lambendo um pinto na parede, ela começou a chorar e voltou pro seu quarto no andar de cima. Ela manteve bastante influência sobre Chris até o dia 1º de agosto de 2021, quando o incidente aconteceu. Em julho de 2021, Chris estava em uma chamada com Bella e admitiu que estava tendo relações sexuais com sua própria mãe. A sua mãe Bárbara, que tem 80 anos de idade e sofre de demência, inclusive dizendo que seu falecido pai não conseguia satisfazer sua mãe como ele conseguia. A Bella vazou essa call
que rapidamente viralizou na internet e chamou a atenção da polícia. Em 1º de agosto de 2021, policiais detiveram Christian e o prenderam por incesto. Ele permaneceu preso na cadeia regional do centro da Virgínia. A pena por incesto é geralmente 10 anos de encarceramento, e Chris ficou na prisão por quase 2 anos até o juiz ordenar sua soltura e dispensar suas ofensas devido às suas condições mentais. Durante seu tempo na cadeia, Chris tinha chamadas de telefone e respondeu diversas cartas de historiadores, trolls ou interessados. De acordo com Chris, seu tempo na prisão fez ele descobrir que ele mesmo é a reencarnação de Jesus Cristo. Nessas cartas da cadeia, ele também pede uma humilde doação de 200 mil. Mas parece que tem uma coisa de esquizofrenia ali, né? Não, ele não é... Tipo, deve ter mais transtorno somado, não é só autismo misturado com trauma de infância. $1.000, afirma que a guerra russo-ucraniana foi causada pelo reboot do My Little Pony, escreve uma versão atualizada dos 10 Mandamentos, entre outras coisas. Foda. Após ser solto da cadeia, Chris não pôde voltar para a casa de sua mãe por motivos óbvios, e ninguém tinha nenhuma ideia de onde Chris estava residindo, ou se ele sequer ainda estava no estado da Virgínia ainda. A partir de março de 2023, várias imagens e fotos do Christian começaram a aparecer na internet, tiradas por pessoas que diziam ter encontrado Chris vagando pelas ruas e shoppings da Virgínia. O Chris se tornou uma espécie de pé grande, com aparições misteriosas e fotos de baixa qualidade. O Chris se tornou... Essas duas aqui, eu acho que era só duas velhas. Ah, não. Aqui tá com o Sony 2, então realmente era o Chris, ou a Chris, né? Enfim. Mas aqui acho que é só uma véia. Uma espécie de pé grande, com aparições misteriosas e fotos de baixa qualidade dele sendo divulgadas por todos os cantos da internet, com muitos inclusive suspeitando que Chris estava sem teto, mas isso seria desmentido quando Chris voltou a fazer lives e gameplays da casa de alguma outra pessoa. Wallflower é o apelido de uma das crushes que o Chris teve nos seus primeiros anos na internet, um apelido que é derivado do muro de sua casa, que tinha uma flor. Chris já doxou ela diversas vezes sem querer, mas historiadores apagaram todos os dados pessoais dela da Quickie por pedido dela mesma. Ela se encontra aqui no fundo do iceberg por conta de teorias que diziam que Chris estava morando em sua casa após ser solto da cadeia, mas não existe nada que aponta que isso seja verdade além de especulação. Atualmente, Chris vive em uma casa que foi comprada para ele por um grupo chamado Praetor, que são os responsáveis por vender e distribuir as merchandising do Christian. A Cristória é cheia de lost medias, e uma das mais perturbadoras talvez seja a chamada Fita Negra, o nome dado para a gravação de uma chamada que o Homem da Roupa de Picles e outros trolls fizeram com Chris logo após a morte de seu pai. Pouco se sabe sobre essa conversa, além de que Chris estava raivoso e chorando por toda a conversa, e que foi após essa chamada que vários trolls da era clássica da Cristória decidiram parar de trollar o Chris, seja por respeito ao Bob, ou por não quererem zoar de alguém que acabou de perder o pai. A saga Mendigo é uma saga hipotética que pode acontecer em algum momento do futuro. Desde os anos 2000 até os dias de hoje, é teorizado que Chris pode ser expulso de sua casa, ou alguma coisa nesse sentido, e perderá seu acesso à internet. Esse papo era bastante prevalente durante a sua crise financeira, mas é improvável que Chris vire um sem-teto dado o incentivo financeiro que grupos como a Praetor têm de manter o Chris ativo na internet para que eles possam continuar lucrando com a sua figura. A saga Funeral é uma saga hipotética e inevitável da história do Christian. Algum dia, Chris irá morrer, e sua expectativa de vida também não é muito longa. Será? O curioso é que o próprio Chris não entende o conceito de morte muito bem. Chris acredita que certas pessoas, ao morrerem, simplesmente viram personagem de Sonichu e vivem para sempre na dimensão de Quickville, como seu pai ou até mesmo seu cachorro. Conforme Chris fica mais velho, ele vem lidando com a inevitabilidade da morte ao convencer a si mesmo que no futuro as dimensões irão fundir e seus personagens de Sonichu irão lhe resgatar da realidade, ou que ele não pode morrer pois é a reencarnação de Jesus, ou algum outro tipo de delírio. Quando Chris ainda era uma criança, Bob teve um problema de saúde e realmente acreditou que ele fosse morrer e nunca mais veria seu filho. Com isso em mente, ele escreveu uma carta para o Chris, onde dá a ele conselhos e detalha tudo aquilo que ele pode deixar de herança para a família caso ele morra, com a esperança que Chris pudesse ter dinheiro suficiente para ir à faculdade e depois sustentar a sua mãe. É bem claro que Chris nunca prestou muita atenção nessa carta de seu pai, ou não entendeu as coisas que ele quis dizer. Ainda mais ao levar em conta que Chris gastou toda a herança do Bob e vendeu as coleções do Bob para comprar brinquedos ou pagar as despesas de seus advogados. A carta é bem longa e eu não vou a ler por completo, mas aqui está uma versão resumida. Para Christopher Weston Chandler, de seu papai, 26 de dezembro de 1987.
O motivo para essa carta vai ficar mais claro conforme o tempo passar, pois eu sei que agora não terei muito tempo restante para ficar contigo. Principalmente para compartilhar minhas coisas, meus sonhos e meus pensamentos, que talvez você só poderá entender quando ficar mais velho. Eu espero que eu tenha sido capaz de prover para você e sua mãe, pelo menos até você completar sua faculdade e sua mãe se juntar a mim nessa festa aqui no céu. De qualquer maneira, eu espero que você cuide dela, ame ela e nunca a desaponte enquanto ela ainda estiver viva. Eu também espero que você nunca me desaponte, pois eu sempre estarei do seu lado, lhe apoiando, quando você estiver precisando de mim. A sua mãe, Barbara Ann, me apoiou durante tempos difíceis, e juntos nós tivemos você. Desde então, eu tive um motivo para viver. Nada de melhor poderia ter acontecido comigo. Eu também espero que você nunca desaponte a si mesmo. Se você pensa que está em um beco sem saída, apenas dê um passo para trás, e se for possível, uma resposta irá aparecer. Lembre-se, existem vários lados em uma montanha, e várias maneiras de subi-la. Se você for parado, então recue, se reorganize e tente de novo. Mesmo se você ainda não conseguir, então talvez aquilo não seja possível. Aceite isso como experiência e vá atrás de outra coisa. E se aquilo for possível, não tem problema em deixar aquilo de lado, e com o tempo, uma resposta irá surgir. Tudo tem o seu tempo. Sua mãe e eu fizemos de tudo por você, e em troca, nós esperamos o mesmo de você, por você mesmo e por seus filhos. Porra. Porra. O que eu vou falar? Isso simplesmente me destruiu. Eu acho que esse vídeo vai causar danos irreparáveis ao meu psicológico, cara. Nossa. Que história horrível. Tipo, que história horripilante do começo até o final. Não tem um personagem que não seja desgraçado nessa história. Mano. Coitado da família dele. Tipo. Eu tenho pena dele também, sei lá. Por mais que ele tenha todas essas situações aí. Tipo, é uma pessoa meio. Não responde por si mesma, parece, né? Ai, ai. O que eu vou falar?